Hoje você vai conhecer elas. Estão aí as muralhas de Jerusalém. Nós vamos dar uma volta completa nessas muralhas de mais de 500 anos, conhecendo um monte de histórias, de lugares pitorescos, das portas de Jerusalém. Você vai adorar. Então já deixa o seu like, seu comentário e inscreva-se no nosso canal. Quer conhecer as muralhas de Jerusalém? Então viaje comigo. Jerusalém foi instituída como capital de Israel ainda no reinado do rei Davi, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Desde então, ela foi atacada, defendida, ocupada, retomada, destruída e reconstruída dezenas de vezes. Porém, apesar dessa história conturbada, sempre foi considerada uma das cidades mais importantes do mundo. Hoje, vamos explorar um pouco da sua história, representada principalmente pelas suas antigas muralhas e pelos seus portões. Nós vamos começar nossa viagem pelos portões de Jerusalém por esse aqui. Não é o portão mais antigo, mas é com certeza um dos mais bonitos. É o portão de Damasco. Dá uma olhada. Olha que lindo, que alto. E bem em frente a uma enorme praça. Ó, com muito movimento. Muito movimento porque aqui dentro tem uma feira, considerada a principal feira árabe de Jerusalém, que se vende de tudo. Aqui fora mesmo você pode ver as mulheres vendendo uvas, damascos, outras frutas aqui da região. Esse portão de Damasco, ele tem cerca de 500 anos. O portão original, ele está ali embaixo. Foi o portão construído por Adriano no 2º século. Ele está enterrado embaixo desse novo portão. Com as sucessivas guerras, conquistas e reconquistas, Jerusalém foi sendo reconstruída pedra sobre pedra. A Jerusalém atual está lá em cima. Essa aqui é do 2º século. Foi construída por Adriano em 131 depois de Cristo, quando a cidade passou a chamar Aélia Capitolina. Do portão de Damasco original sobrou apenas esse portão lateral. Ele está muito bem preservado, você consegue ver. E a torre que ele dava acesso também. A torre está ali dentro, ó. Ela corre por dentro dessa torre mais moderna. E aqui tem uma coisa interessante. Essa aqui é a imagem de um mosaico que tem na Jordânia, que mostra Jerusalém no templo de Adriano. E aqui você vê a porta de Damasco, a praça principal e aqui a coluna onde estava a estátua do imperador Adriano. E essa coluna era o marco zero da cidade. A partir daqui, desse ponto, se marcava distâncias para todo lugar em Israel e na Palestina. Pausa, notícia importante. Uma notícia importante, ó. Se você tá viajando, fica no celular, checando e-mail, preocupado com sua empresa, você já tá viajando da maneira errada. A viagem tem que ser para descansar o corpo e a alma. Por isso, nós indicamos a HB Realiza para cuidar dos seus negócios enquanto você está viajando. É isso mesmo, eles cuidam da parte chata para que você possa curtir paisagens como essa. Então, seja para a sua empresa, ou para o seu negócio, ou para a sua vida pessoal, chama o Jorge, porque o Jorginho pode cuidar de tudo para você. É isso mesmo. Além de cuidar de toda a parte chata do seu negócio, ele todo dia dá dicas super preciosas no Instagram dele. Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, siga ele nas redes sociais e dá um toque na HB Realiza. Deixa o Jorginho resolver
todos esses pepinos que estão aí na sua frente para você viajar de cabeça tranquila. Chama o Jorginho, vai, chama ele! Bom, Damasco foi o primeiro portão da nossa viagem, né? Mas existe um outro portão naquela direção, a direção oeste, chamado Portão Novo. Como o nome já diz, ele é o portão caçula dos portões da Jerusalém atual. Ele não é tão antigo, ele foi construído no século XIX, na verdade foi uma abertura no muro para dar acesso ao bairro cristão. Ele é um portão de serviço, vamos dizer assim, não é um portão de importância histórica, mas é um dos portões de Jerusalém. Então nós temos o portão de Damasco aqui, o portão novo ali em cima, perto daquela torre da igreja, e para cá, para leste, onde nasce o sol, nós temos um outro portão. Vamos lá conhecer. Aqui tem um lugar interessante nas muralhas chamado Pedreira do Rei Salomão ou Caverna de Zedequias. É essa caverna que está aqui. Ela está fechada por um mês, talvez para alguma reforma, alguma manutenção, então nós não vamos conseguir entrar. Mas vou mostrar algumas fotos de internet para você entender como vale a pena visitar esse lugar. Esse é um ponto bem interessante das muralhas, porque aqui você consegue ver a parte de baixo, original da montanha. E daqui você pode perceber que foram cortadas muitas pedras. É porque essa era a pedreira original de Jerusalém. Daqui foram retiradas as primeiras pedras para construir Jerusalém, para construir o templo. Você consegue ver aqui, olha, toda a camada de pedra exposta. E também mais para baixo aqui, não só nesse lugar. E aqui tem um outro lugar interessante. É meio tumultuado, mas você consegue ver. Do outro lado da rua, você vê atrás desse caminhão um monte com pedras e um cemitério lá em cima. Para muitos arqueólogos, para muitos cristãos, especialmente protestantes, ali é o Gólgota. É isso mesmo, é o lugar onde Jesus foi crucificado, porque aquela montanha, em algumas fotos, ela tem um formato, ela aparenta uma caveira, e o Gólgota quer dizer caveira. Então, nesse lugar que hoje é uma estação de ônibus, veja só, que é uma estação de ônibus, é os prováveis lugares do sacrifício de Jesus. Esse lugar nos faz meditar sobre o sagrado. Na minha opinião, o lugar é sagrado quando o momento está acontecendo, não depois. Por exemplo, aqui, Jesus, vamos supor que Jesus tenha morrido nesse lugar. Ele foi sagrado quando Jesus morreu nesse lugar, naquele momento. Depois que Jesus foi retirado daqui, ele deixou de ser. Tanto que hoje é uma estação de ônibus, né? Então é muito importante, é legal visitar esses lugares que podem ter sido lugares de sacrifício, mas é muito legal também ver como a vida acontece em volta disso, como a vida evolui em volta disso, né? A caveira ou o Gólgota, onde muitos morreram, hoje é um lugar de passagem das pessoas vivas. Dá para pensar bastante sobre isso. Viaje comigo! Viaje comigo! Cortar uma pedra nunca foi um trabalho fácil, decorá-la era ainda mais difícil. Por isso as pedras eram reaproveitadas das construções antigas para as mais novas. Isso não aconteceu diferente das muralhas de Jerusalém. Aqui você pode ver pedras brutas, né? Pedras que não foram lavradas, pedras originais ou pedras que estavam aqui na montanha. Aqui você pode ver uma pedra do tempo de Herodes, do primeiro século. Olha aqui, essa marca aqui deixa bem evidente isso. E lá em cima, no alto daquela fenda, você vê uma pedra romana que foi parte de um templo, parte de uma coluna, parte de um pórtico, que foi reaproveitada para tapar um buraco lá em cima. É assim que funcionava, né? O velho se tornando novo, sempre.
Esse aqui é o terceiro portão que nós estamos conhecendo na antiga Jerusalém, né? Esse é o Portão das Flores, ou Portão de Herodes. Portão das Flores por causa daquelas decorações que existem nos cantos, no alto da torre. E Portão de Herodes porque muito tempo se acreditou que o Palácio de Herodes era aqui perto. O que não é, ele é do outro lado da cidade, mas o nome pegou e quando o nome pega, você sabe, né? Ele é a principal entrada para o bairro muçulmano depois da Porta de Damasco. Para vocês entenderem onde nós estamos, né? Nós começamos aqui no Portão de Damasco, mostramos para vocês a Porta Nova e voltamos por aqui, ó, Caverna de Zedequias, e estamos aqui no Portão de Herodes. Daqui nós vamos para o canto da muralha e depois para o Portão dos Leões. Vamos lá. Chegamos ao Nordeste, não o Nordeste do Brasil, bem que eu queria uma praia boa agora. Nós estamos no Nordeste da cidade velha de Jerusalém. Esse é o canto Nordeste, a Torre da Cegonha. Embora eu não tenha visto nenhuma cegonha naqueles símbolos que tem ali. Tem a estrela de Davi, tem flores, tem inscrições árabes, mas não tem cegonha. E aqui a muralha faz a curva e nós pegamos aqui a face leste, a face onde nasce o sol, a face onde está o Monte das Oliveiras, bem atrás destas árvores. Vamos continuar nossa caminhada aqui para conhecer alguns lugares bem legais. Todo lugar que você anda aqui, próximo à cidade velha, quase toda Jerusalém, você vê essa árvore. Essa aqui são oliveiras e pelo tamanho dos galhos são oliveiras até que bem antigas, né? Elas estão em toda parte, não só no Monte das Oliveiras, mas em toda Jerusalém. Ela é um símbolo quase da cidade e de Israel, né? Um símbolo de esperança para uma cidade que foi tantas vezes atacada, tantas vezes destruída e tantas vezes reconstruída. Esse portão aqui embaixo é o principal, ou na verdade o único portão aberto a leste de Jerusalém que dá acesso ao bairro muçulmano. É conhecido como Portão dos Leões. Ele foi construído por Suleimã o Grande em 1517. Esse sultão, ele conquistou Jerusalém, só que antes de conquistar a cidade, que ele planejava destruir, arrasar, ele sonhou que se ele fizesse isso, os leões o devorariam. E a única maneira de evitar isso seria proteger Jerusalém. Então ele prometeu que ia proteger Jerusalém, construir esse muro ao redor da cidade, e nesse portão ele fez a escultura de 4 leões que se tornaram símbolo da vitória e símbolo também de Jerusalém. Coincidentemente, você acaba lembrando do leão de Judá, né? Judá, aonde estava Jerusalém, né? O território de Judá, da onde vem o nome judeus. Então Jerusalém continua sendo a cidade do leão ou dos leões, como essa porta nos faz lembrar. Para os árabes, ela é conhecida como a Porta das Tribos. Esse portão não dá acesso só ao bairro muçulmano, não. Ele dá acesso também à Via Dolorosa, ou à Via Sacra da Igreja Católica, né? Ali pertinho está uma das primeiras estações, que é a estação onde Jesus foi condenado. Isso acontece porque aqui atrás, aqui não dá para ver, mas aqui próximo estava a Fortaleza Antônia, a fortaleza que os romanos tinham aqui do lado do Templo de Jerusalém, bem aqui nesse lugar onde está esse minarete, que é uma mesquita. Então, nesse ponto é onde eles observavam tudo que acontecia dentro do Templo de Jerusalém, que ficava aqui atrás. Olha, é um lugar bem interessante você entrar por aqui pela Porta dos Leões.
Para continuar dando volta nas muralhas, nós tivemos que entrar num lugar um pouco diferente, num cemitério, né? A estrada passa lá por baixo e o cemitério foi construído aqui, nos pés da muralha, um cemitério muçulmano, né? E que cerca quase todas as muralhas na parte leste. Daquele lado ali, ó, é o Monte das Oliveiras, aqui é o Monte das Oliveiras, ali tem o cemitério judeu, ali em cima, e aqui o cemitério muçulmano. E aqui para frente eu vou explicar para vocês por que esse cemitério está aqui. Essa porta fechada é a razão para esse cemitério estar aqui. Essa aqui é a Porta Dourada, também conhecida como Porta da Misericórdia. Porta Dourada por quê? Porque antigamente, quando existiam as chapas de ferro cobrindo essa porta, o sol do amanhecer refletia nessas portas e fazia com que elas brilhassem, né? Essa porta, ela não é a sua porta original, essa aqui foi construída no século XVI. Abaixo dessa, mais ou menos nesse nível aqui, existe a porta original, um pouco mais antiga. E por que ela está selada? Porque o sultão soube que o Messias entraria por essa porta, pela porta leste de Jerusalém. E quando ele viesse, o Messias judeu ia entrar por aqui. Para evitar que isso acontecesse, ele mandou fechar essa porta. E para garantir que o Messias não fosse entrar mesmo, o que ele fez? Ele construiu esse cemitério na porta, em frente ao portão. Para quê? Porque ele sabia que o Messias seria um sacerdote. Como sacerdote, ele não poderia pisar no lugar dos mortos sem se contaminar. Então ele garantiu que o Messias não entraria por aqui, construindo o cemitério e selando a porta. O que ele não sabia é que o Messias, para nós cristãos, já tinha vindo, Jesus, e ele já tinha entrado por essa porta. É verdade, quando ele fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele veio de lá, de Betânia, que fica atrás desse morro, e esse morro é o Monte das Oliveiras. Então ele atravessou esse morro, desceu aqui no Vale do Cedron e entrou pela Porta Dourada, que fica bem em frente onde era o Templo de Jerusalém. Quem chega por aqui com esse mato seco, esse resto de construção, não dá nada nesse lugar. Mas eu vou dizer, para mim é um dos lugares mais impressionantes de Jerusalém, principalmente por causa disso. Olha a altura dessa muralha. Isso dizia aqui que deve ter uns 30 metros, 40 metros de altura, 30, 40 metros de altura. E aqui você consegue ver a muralha, como ela foi construída desde o tempo de Herodes. O que aconteceu? Aqui existia um monte que Davi comprou há 3.000 anos atrás para construir o primeiro templo. Esse monte seguia o relevo desde lá de baixo, era muito mais baixo que isso aqui. Herodes, quando ele assumiu o trono aqui, ele resolveu agradar os judeus, ele era meio judeu, e resolveu construir a esplanada do templo. O que ele fez? Ele fez um quadrilátero dessas pedras, que tem essa marca aqui, ó. Esse relevo, esse baixo relevo em volta da pedra, a marca de Herodes. Ele construiu um grande quadrilátero, encheu de terra, nivelou e fez a esplanada do templo, que hoje é conhecida também como esplanada das mesquitas. E em cima ficava o templo, ele reformou uma parte do templo e com isso ele tentou agradar todos os judeus daquela época. E aqui você percebe bem as pedras que ele construiu. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fileiras de pedra tem aqui. E depois em cima dela, as pedras de 1500 depois de Cristo, do Sulemã o Grande. Ali aquela parte mais clara é uma reforma mais recente, mas aqui você consegue ver praticamente a história de Jerusalém, desde o primeiro século até agora. Uma outra coisa importante é que atrás desses muros, tem uma mesquita, é a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. Então esse cantinho aqui, esse lugarzinho aqui é um dos lugares mais disputados de Jerusalém e do mundo. Os cristãos querem honrá-lo porque aqui Jesus morreu.
Os muçulmanos querem honrá-lo e querem para si, porque aqui, segundo a tradição, Maomé teria subido ao céu para conversar com Deus. E para os judeus, aqui é o templo deles, desde o templo do rei Davi, desde o templo de Salomão. Então, todas as brigas, todas as discussões, todas as disputas, todas as guerras acontecem pelo que está de trás dessa parede. E nós aqui, sossegados, numa boa, visitando, fazendo viagem comigo e você comigo. Essa é a parede sudeste das muralhas de Jerusalém, muito importante, como eu expliquei agora há pouco, e também um bom mirante, né? Porque aqui você está de frente com o Monte das Oliveiras. Ali embaixo, olha, você consegue ver o pilar, o túmulo de Absalão, que não é de Absalão, mas é assim que ele é conhecido, aquele túmulo antigo ali, deve ter uns 2000 anos. Aqui você tem o Vale do Cedron, aqui embaixo, e aqui em cima a parte mais antiga de Jerusalém, a parte da entrada do templo de Jesus. Esse é um daqueles lugares muito importantes de Jerusalém que pouca gente dá atenção. Essas aqui são as muralhas ao sul de Jerusalém. Ali a mesquita de Al-Aqsa, a terceira mesquita mais importante para os muçulmanos. E ali, aquelas 3 portas fechadas eram as entradas para o templo de Jerusalém no tempo de Jesus. Você consegue ver ainda escadarias originais ali, os lugares de banho, onde eles se banhavam para se purificar. Jesus, quando foi trazido pela sua mãe para Jerusalém, certamente entrou por ali. Jesus, quando veio com seus discípulos para Jerusalém, certamente entrou por ali. Eu tenho um vídeo no canal que fala exatamente sobre esse lugar, chama Davidson Center. E aqui, atrás desse mato, atrás desse barranco, tem a Jerusalém antiga. Olha, essa aqui é a Jerusalém antiga, vou mostrar com o dedo. Ó, toda essa montanha, que era bem inexpugnável, tá vendo? Olha a distância para o vale. Era Jerusalém de antes de Jesus. Era Jerusalém de Melquisedeque, do tempo de Abraão. Era Jerusalém dos Jebuseus. Era Jerusalém que Davi conquistou. Aquele lugar branquinho ali no meio era onde era o palácio de Davi, aonde Salomão nasceu. Salomão que mandou construir o templo que fica aqui atrás. Olha que lugar impressionante. E hoje é assim, meio... ninguém dá muita importância. Tem umas pedras, tem esse barranco enorme aqui. Ali atrás um bairro árabe. Embaixo do bairro árabe você vê aquelas quadradinhos, são cemitérios antigos. As casas foram construídas em cima. E um lugar onde mais de, vamos dizer assim, 4.500 anos de história passaram por aqui. Fantástico, não é, Jerusalém? Fantástico. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que você venha conhecer também. Assista outros vídeos no canal de Jerusalém. Tem muita coisa para você conhecer. Da Muralha Sul, essa é uma das portas mais importantes, apesar de ser pequenininha assim. Essa aqui é a chamada Porta do Lixo, ou Dung Gate, ou Porta dos Resíduos. Exatamente, porque era por aqui que saíam os resíduos, o esterco, os animais mortos, tudo de Jerusalém. Essa era a Porta do Lixo. E, estranhamente, uma porta tão degradada dá lugar hoje a lugares muito importantes. Ali atrás, onde estão aquelas pessoas, lá em cima está o acesso ao Monte do Templo, um dos acessos aonde os não muçulmanos podem entrar. E um pouquinho além está o Muro das Lamentações, um dos lugares mais sagrados para os judeus. Então a movimentação de ônibus, de turista, de judeus, de muçulmanos aqui é muito grande. Sempre que acontece algum problema também, alguma revolta, é sempre nesse lugarzinho. Ou é na porta de Damasco, ou é nessa porta na Dung Gate.
Para vocês acompanharem nosso caminho até agora, ó, começamos na Porta Nova, fomos para a Porta de Damasco, Porta de Herodes, o cantinho aqui, a Porta dos Leões, a Porta Dourada que vocês viram fechada, o canto sudeste, aqui a Dung Gate onde nós estamos agora, tá vendo? Aqui o Muro das Lamentações, aqui a Mesquita de Al-Aqsa, e agora vamos pegar toda a muralha aqui até o Monte Sião. Vamos lá, vamos caminhar. Estamos subindo hoje para o lugar chamado de Monte Sião. Eu digo hoje porque o Monte Sião já mudou de lugar 3 vezes, não o monte, o nome, né? O nome da antiga fortaleza dos Jebuseus, aonde Davi conquistou, era a Fortaleza de Sião. Depois da conquista e da construção do templo, Monte Sião foi dado ao nome da onde estava o templo, que hoje eles chamam de Monte Moriá. E depois do 1º século, o nome foi dado a essa outra montanha na parte ocidental de Jerusalém, porque aqui estavam os palácios, Palácio de Herodes, Palácio dos sacerdotes. Então acharam que era mais propício, que lá foi chamado de Monte do Templo e aqui de Monte Sião. Então, o Monte Sião que nós estamos vendo hoje é um monte, terceiro monte. Cansado? Por causa da subida. Mas já estamos chegando, falta só um pouquinho, ó. Essa aqui é mais uma das portas de Jerusalém, a 7ª que a gente conhece hoje, a Porta de Sião. E você pode ver que todo ao redor da porta está cravejado, está cheio de buraquinhos. O que são isso? Marcas de bala, isso mesmo. Aqui, até 1967, era a fronteira entre Israel e a Jordânia, que ocupava toda essa parte da cidade antiga. Os judeus não podiam entrar aqui. Para os judeus orarem, tem uma sinagoga bem aqui atrás, a uns 500 metros aqui, onde é a sinagoga do rei Davi, aonde supostamente está enterrado o rei Davi. E os judeus subiam no telhado dessa sinagoga para orar virados para o Monte do Templo, que é o lugar mais próximo que eles podiam entrar. E em 67 teve uma grande batalha, o Israel tomou a cidade velha, e eles puderam chegar até onde é o Muro Ocidental, o Cotel, ou o Muro das Lamentações, como a gente conhece em português. Então aqui foi deixado de propósito para mostrar a ferocidade da batalha entre os israelenses que estavam desse lado e os jordanianos que estavam do lado de lá. Quem venceu? Os israelenses. Olha essa placa aqui interessante, ela diz assim, olha: os portões foram arrombados, as posições inimigas foram explodidas e a cidade foi limpa de minas pelos meus batalhões. Comando Central do Corpo de Engenharia. Google Lens, obrigado. Com a maioria dos portões de Jerusalém, esse portão também é feito em L, para proteger contra a invasão, né? Mas tem causado uma grande dificuldade para o trânsito, porque os carros têm que fazer uma manobra ali muito difícil. Quase todos eles deixam um pedaço do para-choque do portão de Sião. É quase uma tradição. Bom, já falei que essa parte do muro era a linha fronteiriça entre Israel desse lado e a Jordânia desse, que ocupava Jerusalém. E aqui, esse buraco no muro, marcado por aquela placa, diz que os israelenses conseguiram romper o muro nesse lugar, fazer um buraco, e os soldados entraram por aqui para poder atacar a retaguarda dos inimigos. Olha lá.
Esse aqui é o canto sudoeste das muralhas de Jerusalém. É uma parte, como eu falei antes, que servia como linha divisória entre Israel e a Jordânia, quando ela ocupava Jerusalém. E aqui começa uma das partes mais bonitas da muralha, que é essa parte aqui, que vai em direção à Porta de Jafa, que nós vamos conhecer daqui a pouco. E ele fica de frente a um vale. Eu não vou mostrar agora, vou mostrar umas imagens porque está contra o sol. Chama-se Vale de Hinnom, ou Vale de Geena. Geena quer dizer inferno em hebraico. Por que ele tem esse nome? Porque aqui eles jogavam no lixo os cadáveres dos indigentes, dos ladrões, dos bandidos. E então tudo de ruim vinha para cá. E esse lixo era queimado, então esse lugar estava sempre soltando fumaça, sempre com fogo, sempre com um cheiro ruim. Então era um vale meio amaldiçoado, vamos dizer assim. O pessoal tinha um pouco de medo disso. Outras histórias contam que no passado, lá no passado, quando Israel se afastou de Deus, eles sacrificavam os filhos aqui embaixo. E por isso esse lugar ficou chamado como Vale dos Tambores, porque eles tocavam tambores bem alto para mascarar os gritos que aconteciam. Isso é uma história bem do passado, aquele tempo que Israel se afastou de Deus. Mas é um lugar interessante e hoje é um lugar bonito, um lugar que vale a pena conhecer. Essa parte da muralha atrás é do período otomano, né? 1530 e bolinha. Agora, essa parte aqui na frente é da época de Herodes, do segundo templo, da época de Cristo, podemos dizer, século I, tá? Ele que mandou construir e reforçar tudo isso. E era uma muralha tão forte que o general Tito mandou que essa parte da muralha não fosse destruída, para que fosse mostrada a força e o poder dos romanos ao conquistar Jerusalém. Ela foi destruída por tempo, por terremoto, por outras invasões, mas os fundamentos dela ainda estão aqui, para mostrar como era forte o poder de Herodes e da cidade de Jerusalém. Aqui tem um outro lugar bacana aqui do muro ocidental. Isso é aquela torre ali, com um minarete em cima. Hoje esse minarete foi agregado. Aquela ali é uma das torres do Palácio de Herodes. Eram 3 torres. E esse palácio ele ia de lá até mais ou menos essa direção aqui atrás dessas muralhas. Na verdade essas muralhas, como eu falei, são otomanas. As muralhas antigas estão aqui na frente. Interessante que essa torre hoje é chamada de Torre de Davi, mas não tem nada a ver com Davi. Era a Torre de Herodes. Ele tinha 3 torres do palácio, uma em nome da esposa preferida dele, Mariamne, outra em nome do irmão e outra em nome de um amigo. Até onde eu sei, o Herodes mandou matar a esposa, mandou matar o irmão, do amigo eu não sei, mas provavelmente deve ter sido morto também. Herodes era um cara complicado. Ele tinha medo de perder o poder, então ele matava todo mundo que pudesse ameaçá-lo, a esposa, os filhos, o irmão. Quando ele cansava de matar os inimigos, ele matava também os amigos. Estou terminando minha jornada pelos portões de Jerusalém, conhecendo talvez o seu portão mais famoso e mais visitado, o portão de Jafa. Por que ele tem esse nome? Porque aqui começava a estrada que levava a Jafa, ou Iafo, ou Jope. Jope você já ouviu falar. É onde Pedro morou, é onde Jonas embarcou para tentar salvar a cidade de Nínive. E de onde vinham os peregrinos. Eles embarcavam no porto de Jafa e vinham para cá, então eles entravam por esse portão, que também tem a forma de L. Esse portão em árabe, ele é conhecido como portão de Abraão, o portão do amigo, porque Abraão é uma figura muito respeitada, é um dos principais profetas do Alcorão. E ele também é conhecido como portão do nicho de Davi, porque como existia a torre de Herodes ali atrás, que eles chamam de Torre de Davi, eles acreditavam que lá em cima daquela torre é onde Davi orava. Então o portão tem todos esses nomes ligados a todas essas lendas.
Opa, tem um buraco aqui no meio da torre. Enquanto lá no portão de Zion, ou de Sião, tem um pedacinho estreitinho para passar o carro, aqui tem uma avenida. Isso aconteceu em 1898, quando o governo otomano recebeu o Kaiser Guilherme II. E ele queria entrar na cidade a cavalo, porque tinha uma antiga lenda que dizia que o conquistador da cidade ia entrar cavalgando na cidade de Jerusalém num cavalo branco e tal. E para agradá-lo, eles derrubaram um pedaço da muralha. Aqui tinha um fosso, eles aterraram o fosso para que o Kaiser pudesse entrar por aqui. Aí ficou mantido esse acesso para que os carros pudessem entrar na cidade pelo lado ocidental. Depois disso, os britânicos entraram por aqui, mas a pé. O Papa entrou por aqui. Quem mais entrou por aqui? Muita gente entrou por aqui. O Peter do Viaje Comigo entrou por aqui. Vai entrar por aqui de novo. Vamos lá? Vamos conhecer como é lá dentro de Jerusalém. Pela quantidade de pessoas que circulam por aqui, você imagina que esse portão deve dar acesso a muitos lugares. E é verdade, né? Ele dá acesso primeiro à Torre de Davi, que está logo aqui atrás da gente. Ele dá acesso a uma rua que começa ali embaixo, que é a Davi Street, ou Davi Road, que é a principal feira de artesanato aqui da cidade antiga. Artesanato, comida, bebida, relíquias, enfim. Essa rua ela vai daqui até o Muro das Lamentações, que fica no final dela. Ela também está muito perto do Santo Sepulcro. Ele está alguns quarteirões aqui para trás. E o bairro Cristão fica aqui também atrás de mim. Então é uma entrada, um dos portões mais movimentados, disputando, vamos dizer, com o portão de Damasco. É um portão bem importante, muito bonito. Um dos meus passatempos preferidos é sentar num desses banquinhos e ficar observando as pessoas passarem, vendo os tipos, porque aqui o mundo inteiro se mistura. Se você quer ver pessoas do mundo inteiro e ouvir línguas do mundo inteiro, é aqui nessa esquina. E aqui diante do portão de Jaffa que nós terminamos esse vídeo sobre os portões de Jerusalém. Espero que você tenha gostado e que um dia possa conhecer esse lugar pessoalmente. Vai ser muito bom. Saiba que todos os anos nós temos grupos Viaje Comigo para conhecer Jerusalém, para conhecer Israel. Basta entrar no nosso site viajecomigo.tour.br ou na goldtrip, goldtrip.com.br. Lá você vai ter todas as informações de como vir para Jerusalém comigo ou com meu filho Eric, tá bom? Deixa aí seu like, seus comentários e não se esqueça, se você gosta de viajar, viaje comigo. Ai, tem mais um ali, ó. Tudo bem? Algumas más línguas dizem que Solimã foi um visionário e projetou essa porta já pensando nos ônibus que iriam passar por aqui. Se isso é verdade, eu não sei. Só sei que eles passam direitinho, nem mais, nem menos. Bom dia, meu nome é Sebastián. Venga a conhecer Jerusalém e a comer um rico shawarma. Viaje comigo. O Viaje Comigo tá esperando você se inscrever no canal pro mundão conhecer. Se você preferir, pode clicar aqui ou na Gold Trip pra viajar para ali.